Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as informações mais relevantes para o mercado de criptomoedas nas últimas horas aqui de negociações. E bem, iniciando aqui nossa análise para o comportamento de preço do Bitcoin no tempo gráfico aqui diário, aqui pessoal ainda podemos perceber alguns fatores técnicos bem semelhantes com que já analisamos aqui em outros vídeos do comportamento de preço do Bitcoin aqui no canal, em que ainda podemos perceber um comportamento de price action ascendente para o mesmo e com inclusive o comportamento de preço aqui do Bitcoin encontrando na linha de média móvel de 20 períodos como um potencial ponto aqui de suporte para o preço. Então no caso aqui, tanto operações compradas poderiam ser abertas com o comportamento de preço rompendo um topo anterior de mercado, quanto também poderia ser aberta observando justamente um teste aqui nessa linha de média móvel bem importante para o comportamento de preço, que serve inclusive como uma linha de tendência de alta acompanhando o price action ascendente. No caso aqui nós podemos perceber que ele ainda está com um pouco de dificuldades para romper essa região técnica aqui de resistência bem importante, que temos também aqui um topo anterior formado anteriormente para exatamente reforçar essa região como um potencial ponto aqui de concentração de oferta para o ativo, e sendo assim seria mais recomendável para você que deseja operar comprado com o Bitcoin nesse momento que você observasse aqui então qual seria o próximo comportamento de preço após exatamente ele testar aqui essa faixa de preço próxima à região de 49.414 dólares antes de você abrir a sua posição comprada, porque aqui existe tanta possibilidade do comportamento de preço acabar formando, por exemplo, um padrão de preço de topo duplo e acabar então rompendo aqui esse fundo anterior para baixo e formando assim então um padrão descendente para o comportamento de preço, quanto também existe a possibilidade do comportamento de preço ter uma força muito grande da parte compradora e acabar rompendo então essa região para cima, formando assim então um novo price action ascendente e indicando então que a tendência deve continuar. E aqui ainda analisando o comportamento de preço do Bitcoin, só que em um tempo gráfico mais curto, como de 4 horas, podemos perceber aqui justamente o comportamento de preço rompendo para cima de linhas de médias móveis bem importantes, com um volume que é ascendente e acima da média, e também com o índice de força relativa cruzando simultaneamente para cima da região técnica de equilíbrio de 50 pontos da sua escala. E justamente pessoal, quem observou aqui todos esses fatores técnicos bem importantes acontecendo de forma simultânea, pôde então observar uma excelente oportunidade de compra que foi dada aqui próximo à região técnica de 47.905 dólares, e quem inclusive abriu uma posição comprada próxima aqui dessa região chegou a lucrar para o mercado algo em torno aqui do que 3% em 12 horas de negociações e está lucrando nesse momento algo em torno do que 1,62% em um dia de negociações. E já indo aqui para a AXS pessoal, também no tempo gráfico de 4 horas, percebam aqui justamente fatores técnicos bem semelhantes com o que vimos anteriormente com o comportamento de preço do Bitcoin, também no tempo gráfico de 4 horas, no qual percebemos aqui um price action ascendente para o ativo, cruzando para cima de linhas de médias móveis bem importantes, com também um volume ascendente e com índice de força relativa rompendo para cima da região técnica de 50 pontos de equilíbrio da sua escala. E sendo assim pessoal, novamente, quem observou todos esses fatores técnicos bem importantes aqui para o ativo, pôde então abrir uma posição comprada próxima aqui à região de preço de 72 dólares, e então está lucrando nesse momento algo em torno do que 6,89% em 20 horas de negociações, e chegaram aqui a lucrar para o dia de hoje algo em torno do que 10%, 11%, se venderam aqui bem próximo dessa região de resistência bem importante para o ativo nesse tempo gráfico então analisado. E aqui também analisando o tempo gráfico diário para esse ativo pessoal, perceba aqui ainda os mesmos fatores técnicos já destacados aqui no canal sobre o comportamento de preço desse ativo para o tempo gráfico diário, em que ainda podemos perceber aqui claramente um fator técnico de divergência bem importante com o comportamento de preço e o volume de negociações, e também com o índice de força relativa, denotando assim então pessoal fraqueza técnica ainda no movimento atual de preço e sinalizando então que uma reversão pode estar muito próxima de acontecer. E já indo aqui para XLM pessoal, também no tempo gráfico diário, percebam aqui exatamente um comportamento atual de preço descendente, formando então topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores, rompendo aqui para baixo de uma linha de média móvel bem importante, que é a de 20 períodos, e também pessoal com um comportamento de índice de força relativa descendente, apontando então um pessimismo maior para o mercado nesse ativo no tempo gráfico analisado. E além disso, também podemos perceber no comportamento atual de baixa para esse ativo que ele perdeu uma linha de tendência de alta bem importante para o seu price action, e isso então reforçaria ainda mais a recomendação de cautela
nesse momento com operações compradas nesse tempo gráfico analisado. Claro que eventualmente o comportamento de baixa pode acabar encontrando em uma linha de média móvel bem importante para o comportamento de preço, como por exemplo a de 200 períodos ou então a de 50 períodos como potencial ponto de suporte para o comportamento de baixa nesse momento. Porém, mesmo você abrindo aqui a posição comprada nesse momento, nesse ponto técnico aqui bem relevante, tenha muito cuidado para que você não fique contra a tendência de mercado. E por fim, pessoal, analisando agora aqui o comportamento de preço da SHIB, nós podemos perceber aqui um padrão técnico de equilíbrio bem importante para o seu gráfico dos preços, que seria justamente a formação técnica desse padrão de retângulo para o seu comportamento de preço. E sendo assim, isso denotaria que na relação fundamental da economia de oferta e demanda, esse ativo se encontra em equilíbrio na relação de compradores e vendedores, que estão nesse momento travando a batalha para perceber qual será o movimento de preço que vai predominar para esse ativo para os próximos dias de negociações. E no caso aqui então, pessoal, a melhor oportunidade de compra ou de venda que poderia ser apontada, observando aqui esse padrão técnico de equilíbrio bem importante, seria justamente você observando ou um rompimento para cima desse padrão técnico ou então um rompimento para baixo desse padrão técnico. E você então esperando um desses dois movimentos importantes acontecerem aqui para o gráfico técnico, com certeza a sua operação comprada ou vendida terá um nível de assertividade e segurança muito melhor para a sua posição. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.